uma cena que se repete desde 2015. Para milhares de cidadãos venezuelanos, deixar o local de origem em direção a outro país não é uma opção. O deslocamento para outra nação, em meio ao medo e às incertezas, se tornou o único recurso possível na busca de meios para sobreviver. O extremo norte do país, historicamente destino de milhares de imigrantes de dentro e fora do Brasil, agora também oferece abrigo aos vizinhos. Frederic, de 10 anos, vive com a família no abrigo Rondon 3 há 5 meses. Eu aqui aprendo o que o professor me diz, eu estudo, me gustam as canções que o professor canta, a mim me gusta estar aqui todos os dias, a mim me gusta aqui ajudá-lo a ele, a mim me gusta estar aqui todos os dias aprendendo com ele cada dia mais. Mas até chegar ao local, o percurso é longo. A caminhada começa por Pacaraima. O deslocamento de venezuelanos fez de Pacaraima, fronteira do Brasil com a Venezuela, a cidade que mais cresceu em número de habitantes, conforme levantamento do IBGE de 2019. A estimativa é de que em 2022, Pacaraima terá o dobro de habitantes que possuía antes do fluxo migratório. O Plano Regional de Resposta para Refugiados e Migrantes aponta que antes do fechamento das fronteiras em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, o Brasil recebeu um número significativo de venezuelanos cruzando principalmente no estado de Roraima. Até outubro de 2020, 145.462 pessoas receberam autorização de residência temporária. Além disso, o país acolheu mais de 90 mil solicitantes de asilo. Dados da Coordenação Geral do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, revelam que de janeiro de 2016 a junho deste ano, quase 56 mil pedidos de refúgio foram analisados, sendo 48.082 reconhecidos. Do total de solicitações, a maioria pertence a pessoas com idades entre 30 a 59 anos, seguido da população com idades que variam de 18 a 29 anos de idade. O levantamento indica ainda que a maioria dos solicitantes são do gênero masculino. Manuel Paes, de 55 anos, veio ao Brasil, mas deixou na Venezuela a esposa e 4 filhos. Ele conta que onde morava era difícil sobreviver. Além da escassez de alimentos, remédios e até energia elétrica, o engenheiro civil precisou lidar durante o deslocamento com ataques da Guarda Nacional venezuelana. Nós, os venezolanos que estamos hoje aqui em Pacaraima, estamos, digamos, por tratar de buscarle solução a nuestra estabilidad social y económica en nuestro país. Y los pocos recursos que traemos, lastimosamente, consta decirlo porque soy venezolano, pero la Guardia Nacional venezolana te quita todo lo que puedas encontrar en el camino, todo el dinero. Si no tienes dinero, te quitan una camisa, te quitan un pantalón. Dentre os principais objetivos de quem chega ao Brasil está o de conseguir um emprego. Por esa causa es que nosotros estamos acá buscando una nueva oportunidad con la intención de garantizarle a nuestra familia la estabilidad social, que hoy de verdad en Venezuela es difícil sobrevivir porque no tenemos medios de trabajo, no tenemos medios como para abastecernos lo que es la comida diaria y semanal em nosso país, então por isso é que estamos aqui em Brasil. A fronteira entre Brasil e Venezuela estava fechada desde março de 2020, porém no dia 24 de junho de 2021, uma portaria da Casa Civil da Presidência da República e dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde autorizou a regularização migratória de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado pela crise humanitária. Pela norma,
as restrições de entrada no país deixam de se aplicar à execução de ações para acolhimento e regularização migratória de pessoas em situação de vulnerabilidade. Com isso, refugiados e imigrantes que ingressam no Brasil por via terrestre na fronteira de Roraima têm passagem autorizada. Nas primeiras horas do dia começa a organização de filas por atendimento no posto de recepção e identificação montado pela Operação Acolhida na cidade de Pacaraima, recebendo adultos e crianças de todas as regiões do país vizinho. Já são 7 horas da manhã aqui em Pacaraima e já podemos perceber uma grande movimentação de cidadãos venezuelanos aqui na fronteira em busca de refúgio. O primeiro contato de quem entra legalmente no Brasil é com a Polícia Federal, onde ocorrem as primeiras verificações de bagagens e documentos. Após este processo, eles são direcionados a este local, onde aguardam para fazer a triagem junto à Operação Acolhida. Catrine Mirra veio ao Brasil com a filha e o esposo. Ela busca assistência para obter documentos necessários que possibilitem embarcar para Manaus, onde parentes aguardam a chegada da família. Bueno, yo me vine para acá buscando una emergencia para mi hija, bueno, y gracias por darnos el apoyo aquí a toditos, le doy las gracias a toditos los que están aquí por dar el apoyo a cada persona. Após publicação da portaria no Diário Oficial da União, a Operação Acolhida iniciou os trabalhos de regularização migratória para 80 refugiados por dia em Pacaraima. Mas atualmente cerca de 300 refugiados e imigrantes passam pelo posto de recepção e identificação da fronteira. No local, ocorrem verificações de documentos onde venezuelanos também preenchem a ficha de bloqueio sanitário, sendo preparados para vacinação conforme calendário nacional de imunizações e testagem contra o coronavírus. Em seguida, eles são direcionados ao núcleo de saúde da acolhida, onde refugiados e imigrantes são vacinados contra doenças como sarampo, cachumba e rubéola, além de hepatite B e febre amarela. Além disso, são monitorados e recebem orientações acerca da Covid-19. Somente após a avaliação dos profissionais de saúde, os venezuelanos podem dar entrada no pedido de residência temporária ou refúgio. Os venezuelanos voluntários sem condições de se sustentar no Brasil podem solicitar à Operação Acolhida o abrigamento. De acordo com a Força Tarefa, o amparo depende da existência de vagas e das características de cada caso. Por isso, a avaliação é feita por representantes do Ministério da Cidadania e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. Em virtude de um acordo de cooperação técnica, pertence ao Acnur a gestão de pessoas nos abrigos com auxílio de ONGs parceiras. Porém, outras 2 agências também estão presentes nos espaços de abrigamento: o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA. Ao Ministério da Defesa, por intermédio do Exército Brasileiro, cabe a infraestrutura, a alimentação, a segurança dos acolhidos e ainda a assistência em saúde para os refugiados e imigrantes abrigados. Do total de 14 espaços de abrigamento destinados aos venezuelanos em Roraima, 2 deles estão localizados em Pacaraima. O alojamento BV8 é o maior do município, com capacidade para receber até 1.700 pessoas. O local recebe refugiados e imigrantes que não têm onde morar no Brasil e serão abrigados posteriormente em Boa Vista. O local também possui espaço destinado às pessoas que precisam ficar em isolamento por testarem positivo para a Covid-19 durante o processo de recepção e identificação na fronteira. No mesmo município, o abrigo Janocoida, que significa grande casa na língua uaral, é o espaço destinado para indígenas venezuelanos. O local acolhe até 400 refugiados imigrantes da etnia uaral.
Outros 12 espaços de abrigamento estão localizados em Boa Vista. O abrigo Jardim Floresta, com capacidade de receber até 460 pessoas, possui perfil voltado aos indígenas, oferecendo proteção às famílias com crianças e mulheres vivendo sozinhas, além de pessoas com deficiência e membros da comunidade LGBTQI+. O abrigo Nova Canaã também possui perfil de abrigamento voltado aos povos indígenas. Cerca de 350 pessoas podem morar no local. O abrigo Pricumã tem estrutura para acolher até 1.044 pessoas solteiras ou grupos familiares. No entanto, volta as atenções às pessoas com deficiência, idosos ou pacientes que precisam de atendimento médico específico. O espaço 13 de setembro também recebe solteiros ou grupos familiares com capacidade de abrigar até 270 refugiados e migrantes. Já o abrigo Pintolândia é voltado ao acolhimento de indígenas, podendo receber até 640 pessoas. Os abrigos Rondon 1, Rondon 2, Rondon 3 e Rondon 4 podem receber solteiros ou grupos familiares. Enquanto o Rondon 1 tem capacidade para abrigar 1.060 pessoas, o Rondon 2 pode receber até 645 refugiados e migrantes. O Rondon 3 até 1.420 pessoas e Rondon 4 até 750 abrigados. O abrigo São Vicente é voltado para a locação de famílias. O local tem capacidade para acolher 290 pessoas, enquanto o espaço São Vicente 2 recebe venezuelanos solteiros ou grupos familiares com capacidade para até 195 refugiados e imigrantes. Já o abrigo Tancredo Neves, também localizado em Boa Vista, possui perfil de abrigamento indígena com capacidade para acolher até 280 pessoas. O general Barros, coordenador operacional da Operação Acolhida, explica que o desafio da força-tarefa está na complexidade do fluxo migratório. Os desafios são inúmeros. Primeiro, a complexidade da operação. Nós estamos falando daqueles 3 eixos e tudo isso tem que estar muito bem coordenado. Nós trabalhamos, por exemplo, na interiorização com o Brasil todo. Imagine, o Brasil continental, dentro dessa legalidade. Nós estamos falando de uma crise humanitária, nós estamos falando de sofrimento de pessoas e cada vez mais as pessoas chegam mais debilitadas. Então, como que funcionar toda essa estrutura de uma maneira coordenada, sinérgica e sem um comando, e sim uma coordenação com todos os parceiros? Esse é o principal desafio, porque se a gente não faz isso de uma maneira muito ajustada, nós não coordenamos, se não coordenamos não temos sinergia, se não temos sinergia nós não temos efetividade. Esse é o dia a dia nosso para superar os inúmeros obstáculos que se apresentam. Segundo a Operação Acolhida, os venezuelanos que ingressam no país, mesmo ilegalmente, precisam regularizar a situação migratória. No entanto, os refugiados e imigrantes não são obrigados a aceitar a ajuda humanitária oferecida pela Força-Tarefa, podendo procurar outros meios para a regulamentação. Aliás, todo o processo. Então, ele não é obrigado a ir para o abrigo, ele não é obrigado a ser interiorizado. Isso é muito importante. Essa é a lei, a nossa lei prevê isso aí. Então, essa observação sua é fundamental. E por isso, mesmo que nós buscamos a colocar a informação, que a primeira coisa ele tem que estar legal. Se ele não está legal, ele não existe para o Estado, para depois ele fazer as suas opções. O caminho para atravessar a fronteira nem sempre é pela estrada. Muitos se arriscam por rotas clandestinas abertas durante o período de bloqueio. De Pacaraima, os refugiados e imigrantes venezuelanos que necessitam de abrigamento em Boa Vista, por exemplo, são transportados em ônibus locados pela Operação Acolhida. Porém, pessoas que abrem mão da assistência humanitária seguem caminhando. O trajeto de Pacaraima a Boa Vista, capital do estado, é de 215 quilômetros. A pé pode levar de 2 a 3 dias. Vine para acá buscar los tratamientos de mi madre porque no lo tengo para comprarlo, ella le dio una CB.
Em Boa Vista, o posto de triagem dá suporte à base de apoio instalada na fronteira. E em todo o processo, agências da Organização das Nações Unidas oferecem amparo aos que chegam. Há 5 anos, a Organização Internacional para as Migrações, OIM, está em Roraima realizando ações de acolhimento aos venezuelanos nos postos de triagem do estado. Dentre as áreas de atuação da OIM no Brasil estão proteção e assistência aos imigrantes, gestão de fronteiras e desenvolvimento humano. No posto de triagem de Boa Vista, a instituição atua no auxílio da pré-documentação e pedidos de residência temporária. Até junho deste ano, a OIM registrou mais de 148 mil registros ativos da autorização. A OIM, desde 2018, quando foi constituída a Operação Acolhida, apoia a operação nos 3 eixos principais de ação: ordenamento de fronteira, acolhimento e interiorização. Então, temos uma atuação forte no Pitrig, aqui em Boa Vista, também em Pacaraima e em Manaus. Então, as nossas equipes apoiam todos os venezuelanos e venezuelanas que solicitam residência temporária. A Agência das Nações Unidas para as Migrações também apoia refugiados e imigrantes no processo de interiorização, com compra de passagens aéreas e assistência financeira para o deslocamento aos beneficiários. De abril de 2018 a junho de 2021, 54.430 pessoas foram interiorizadas pela Operação Acolhida, com apoio da OIM, para mais de 700 municípios do país. As cidades que mais receberam venezuelanos são Manaus, Curitiba, São Paulo, Dourados e Porto Alegre. A estratégia do governo brasileiro, que atingiu a meta há alguns meses de 50 mil pessoas interiorizadas em vários estados do Brasil, e a OIM está apoiando a interiorização em todas as suas fases. Desde as sessões informativas, damos também apoio logístico, temos colegas que acompanham os venezuelanos e venezuelanas até a cidade de destino. O Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, está presente nos postos de triagem e chama a atenção para o grande número de crianças e jovens que entram no Brasil desacompanhados. Cerca de 40% dos refugiados e imigrantes que passam pela fronteira são menores de 18 anos. Deste total, 1/3 são separados, ocorre quando a criança entra no Brasil com o responsável, mas em seguida se separa. Desacompanhadas quando cruzam a fronteira sem representante ou indocumentadas. Os dados do UNICEF também indicam que de janeiro a junho de 2021, 2.077 crianças foram detectadas e apoiadas. No mesmo período, 406 pessoas receberam benefício econômico, alcançando mais de 2.000 familiares. Quando as famílias chegam, às vezes elas não chegam nesse formato de pai e mãe com seus filhos. Às vezes as crianças elas vão chegar ou com suas avós, ou com suas tias, seus irmãos. E o UNICEF, como a gente trabalha? Apoiando essas famílias no processo de documentação das crianças e dos adolescentes. Dentro dos abrigos, o projeto Super Panas, que em português quer dizer Super Amigos, é voltado à educação, desenvolvimento e proteção de crianças e adolescentes. A Kimberly, de 10 anos, faz parte do projeto. Me gusta hacer obras, me gusta lo que me enseña el profesor, me enseña muchas cosas. Me gustam suas canções. Todos os abrigos a gente tem o Super Panas em parceria com o Instituto Pirilampos e nos abrigos indígenas com o Conselho Indígena de Roraima. Fora de abrigo a gente também tem essa mesma metodologia em parceria com a AVESE. Como funciona? São são espaços de apoio com educação não formal e apoio psicossocial. Isso quer dizer que não é uma sala de aula da educação formal, mas é um espaço onde as crianças podem aprender, socializar, brincar
e funciona no contraturno escolar. Agora, em que as escolas estão fechadas ou com ensino à distância, eles estão sendo ainda mais importantes, porque a gente pode dar essa possibilidade da socialização com turmas adaptadas. A gente teve que adaptar para os protocolos de Covid, então menos pessoas por espaço, uso de máscara, higienização das mãos, mas a gente conseguiu garantir que elas tivessem um espaço, né, para brincar, para ser feliz. Eu acho que isso é muito importante para toda criança. Além disso, os pequenos têm acompanhamento médico e nutricional. No abrigo Rondon 3, o maior da América Latina, ocorrem cerca de 40 atendimentos por dia. Bueno, porque realmente atienden, ¿verdad? Y escuchan al paciente y es más como que le dan la prioridad realmente a los niños y a las personas que realmente lo necesitan. O abrigo Pricumã existe há cerca de 1 ano. O local recebe pessoas que precisam de tratamento de saúde, como idosos e pessoas com deficiência. O espaço começou com capacidade para abrigar cerca de 360 pessoas, mas expandiu e hoje já são mais de 900 refugiados e migrantes. Com idades que variam de 18 a 59 anos, aqui 60% dos abrigados têm pelo menos uma necessidade médica específica. Os outros 40% são acompanhantes desses pacientes. No local, o tempo de abrigamento varia de 6 meses a 1 ano. Nesse período, os venezuelanos são responsáveis pela limpeza e conservação do espaço. Ângelo Salazar está há 6 meses no Brasil, metade desse período no abrigo Pricumã. Tengo mis hijos aquí, tengo otros hijos en Venezuela que me quedaron. Aquí están los más vulnerables, los más pequeños y el que está enfermo, pero con la bendición de Dios y la ayuda de los brasileros vamos a salir adelante. Atualmente, o Acnur, agência da ONU para refugiados, está em todos os espaços de abrigamento em Roraima. A instituição busca a proteção aos refugiados e soluções para os problemas deste público. Destes abrigos e destes espaços de abrigamento a través de um acordo de cooperação que temos assinado com o Ministério da Cidadania e em coordenação com a Força Tarefa Logística Humanitária, o Exército Brasileiro que trabalha aqui. De maneira que em cada abrigo temos um coordenador civil e um coordenador militar. Então, o que faz o Acnur é fazer a gestão desses abrigos a través deste acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania e em coordenação com a Força Tarefa. Além disso, oferece amparo para a integração dos refugiados e migrantes. A interiorização tem diferentes modalidades, né? Tem a modalidade institucional, tem a modalidade de reunificação social, a familiar e a vaga de emprego sinalizada, né? O Acnur apoia fortemente a modalidade institucional. O que quer dizer esta modalidade? Quer dizer que temos perfis, né? Que a integração é especialmente difícil, porque a mellor son perfis vulneráveis, temos perfis, por exemplo, faz un tempo, uns meses, interiorizamos un grupo de idosos, né? Que teñen dificultade en achar en traballo e demais, entón facemos esa interiorización institucional, que quer dizer que van de abrigos en Boa Vista ou en Roraima para abrigos en outros lugares do Brasil. Este casal vive neste alojamento do abrigo Pricumã há 4 meses. Vieram em busca de atendimento médico, mas deixaram 5 filhos na Venezuela. É fundamental o acompanhamento, é importante porque para emprender a outra empresa, me imagino que le hacen un chequeo médico y necesita estar en óptimas condiciones para poder laborar. Con esa pequeña situación que de repente, dependiendo de la empresa que sea, ellos verán si puedo laborar, trabalhar, como diz aqui, sim ou não. O abrigo Pricumã funciona ao lado do Núcleo de Saúde da Acolhida em Boa Vista. O espaço oferece serviços de atenção à saúde primária e secundária aos refugiados venezuelanos de forma integrada ao Sistema Único de Saúde 24 horas por dia, com cerca de 1.000 atendimentos diários. Nós aprendemos, junto com a crise do Covid, como nós falamos, e fomos para o núcleo de saúde. Qual o principal objetivo? Desafogar o sistema de saúde local, além de tratar, evidentemente. É para, basicamente, a atenção primária e secundária, aqui em Boa Vista e Pacaraima. Bem,
O que nós fizemos? Nós fizemos um processo de gestão, então, que procuramos, dentro do possível, de concentrar os vulneráveis de saúde no abrigo Precumã, que está do lado, é a mesma área contígua do Núcleo de Saúde Boa Vista. Então, isso já foi uma estratégia, como você pode ver lá. Muito bem. E aí, começamos a desenvolver, junto com os parceiros, esse atendimento. Integramos o núcleo, está integrado ao Sistema Único de Saúde. Ele está registrado, tem o seu CNES, por exemplo. Estamos integrados ao sistema de vigilância, né, da Prefeitura e do Estado aqui em Boa Vista e lá em Pacaraima. Bem, o caminho é, então, essa ampliação, como eu falei. O caminho é não só tratar os venezuelanos, mas para isso estamos na dependência justamente dessa implementação, dessa melhoria com o auxílio libanês BNDES que está para ocorrer agora. E aí nós vamos ter exames de imagens, vai ser ampliado muito mais no atendimento. Já atendemos brasileiros, evidentemente uma parte ainda pequena, porque nós não temos toda a estrutura. E a partir do momento que vai se evoluindo, vai atender. Isso eu entendo que é um grande legado e depois que acabar a crise, toda essa estrutura aí vai atender só a nossa população de modo geral. A Operação Acolhida foi criada em 2018 para receber com dignidade os refugiados e imigrantes que chegam ao Brasil a partir da fronteira com a Venezuela. Por isso, a Força-Tarefa Humanitária é executada e coordenada pelo governo federal, com a participação das Forças Armadas e o apoio de agências humanitárias e de mais de 100 entidades da sociedade civil. Mas quando a gente fala de crise, as respostas, às vezes, não são as soluções que todos nós gostaríamos. Porque a gente está falando de seres humanos, a gente está falando de um grande volume, a gente está falando no cumprimento das leis. Você não pode obrigar ninguém, tá certo, a ir para um abrigo, por exemplo. E passamos dentro desse processo de maturidade em várias e inúmeras fases dentro disso aí. Tivemos aí algumas fricções, sim, né, pelo acúmulo de pessoas. Então a Operação Acolhida entende que você tem que acolhê-los e fazer esse fluxo andar, particularmente com a interiorização, para que não haja acúmulo de pessoas que venha sobrecarregar o sistema de saúde, que venha sobrecarregar o sistema de habitação, a educação e etc. O que eu falo à nossa população aqui, tão querida, né? Tão querida, esse estado aqui é fantástico, que confiem. Então a Operação Acolhida trabalha dia e noite, 24 horas, para que todo esse processo funcione, para que não haja crise, para que as pessoas de bem sejam preservadas, para que o nosso cidadão na fronteira tenha, sim, a sua paz social, para que ele se sinta seguro. Mas nós estamos no século XXI e, infelizmente, a crise está no país vizinho. Muito sofrimento. Então nós temos que, sim, acreditar nas instituições, acreditar nesse trabalho, acreditar que a melhor maneira é trabalhar dentro da legalidade e particularmente com esse senso humanitário. E aí nós vamos buscar as soluções. Talvez, amigos, não na velocidade que nós gostaríamos, porque a gente está falando de seres humanos, mas com certeza com a consistência que a dignidade humana precisa. Então nós precisamos, sim, ter a compreensão, ter o apoio, ter a confiança, porque estamos trabalhando muito duro para proteger você, a nossa gente, o nosso povo do estado de Roraima. O deslocamento por melhores recursos e meios de subsistência existe desde o início da humanidade. O Brasil possui base populacional fruto da recepção de migrações em diversos tempos. Esse movimento contribui com o desenvolvimento socioeconômico do país e hoje serve de exemplo de solidariedade para o mundo. E Roraima entra mais uma vez para a história como terra de recomeço, de esperança, de abrigo, terra de acolhimento.